Olá, eu sou Maria José Kassab, médica infectologista e estou aqui hoje para falar sobre febre maculosa brasileira. É uma doença já conhecida há bastante tempo no meio médico, desde o isolamento da bactéria Rickettsia rickettsii no início do século XX, mas que ganhou repercussão nas últimas semanas na região de Campinas, principalmente, por conta do aumento do número de casos e elevado número de óbitos. O que a gente sabe sobre essa doença? Ela é uma doença que é transmitida através da picada do carrapato, que frequentemente parasita animais que vivem em ambientes próximos a regiões aquáticas, então áreas de lagos, rios, córregos, como as capivaras, cavalos, eventualmente gado, mas também pode parasitar animais domésticos que vivem em regiões de risco, que frequentam matas, que frequentam a zona rural. Então é importante a gente saber que o fato de ter tido contato com animais como capivaras e cavalos não necessariamente representa um risco, uma vez que o risco está associado à picada do carrapato que pode estar no ambiente onde estão esses animais. Sendo assim, para a gente estabelecer risco, o ideal é que a gente pergunte ao paciente se ele esteve em região de mata, onde esses animais estejam presentes ou não, e se durante essa visita, essa exposição ao local, ele tenha notado a presença de carrapatos aderido ao corpo. Uma vez exposto à picada do carrapato, nós precisamos fazer algumas orientações ao paciente. A primeira é que para a transmissão da doença ocorrer, o carrapato precisa estar infectado, e nem todos eles têm a bactéria Rickettsia rickettsii. A segunda é que o carrapato deve ter estado aderido ao corpo por pelo menos 4 a 6 horas, que é o período em que a transmissão da bactéria acontece pelas glândulas salivares do carrapato. Se a infecção ocorrer, o paciente vai ter início dos sintomas em média de 3 a 5 dias à exposição à bactéria. Os sintomas mais comuns são febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, eventualmente náuseas e vômitos e o aparecimento de manchas avermelhadas, que dá nome à doença, geralmente em região de punho e tornozelo, que deve aparecer por volta do 5º ao 7º dia, mas eventualmente ela pode ocorrer mais tarde, e isso não deve ser um fator que atrasa a suspeita clínica da doença. Então, se o paciente esteve numa área de risco para febre maculosa, uma região de mata e notou a presença de picada de carrapato apresentando esses sintomas alguns dias depois, é fundamental que se faça a hipótese diagnóstica de febre maculosa brasileira. Uma vez feita a hipótese diagnóstica da doença, o médico assistente do paciente pode contar com a ajuda de alguns exames laboratoriais para ajudar no diagnóstico. Então, estão entre os exames mais comumente solicitados e recomendados um hemograma, que pode conter alterações discretas nos leucócitos, os glóbulos brancos, alteração de plaquetas, que geralmente podem estar em queda, em número diminuído, exames de função hepática e enzimas hepáticas, assim como função dos rins também, são exames recomendados para coleta. Para um diagnóstico mais específico, a gente conta com a ajuda dos métodos sorológicos, realizado através de imunofluorescência indireta, e que mostra a pesquisa de anticorpos da classe IgM e IgG, mostrando contato recente com a doença. A recomendação em relação aos testes sorológicos é que eles sejam realizados numa primeira amostra, no início dos sintomas, com uma segunda coleta de 7 a 14 dias da primeira, para documentar a soroconversão. Ou seja, se inicialmente o paciente apresenta sorologia negativa ou em títulos baixos, quando a gente coleta numa segunda amostra, a gente consegue documentar se houve aparecimento ou aumento de títulos de anticorpo, o que torna a doença provável. Então, os testes sorológicos são ferramentas fundamentais para auxílio do diagnóstico da doença, mas o que devemos ter claro é que não devemos aguardar o resultado definitivo do laudo para iniciar o tratamento, uma vez que o tratamento instituído de forma precoce antes do resultado dos exames evita a progressão para formas graves e óbito. Estratégias de prevenção também são fundamentais. Devemos orientar aos pacientes que não frequentem regiões de mata onde há transmissão documentada da doença. Se houver contato com área de risco, que inspecione todo o corpo para identificar possíveis focos de picada de carrapato. E, uma vez encontrado o carrapato, que ele seja retirado de forma delicada, através de uma leve torção com os 2 dedos ou com o auxílio de uma pinça. Nunca devemos esmagar, queimar o carrapato na superfície corpórea, uma vez que ao esmagar o carrapato há risco maior de transmissão da doença.
Além disso, devemos orientar os pacientes que utilizem roupas claras em caso de visita a regiões de mata. E, após uma exposição de risco, que observe os sintomas e procure o médico assistente em caso de aparecimento de febre, dores musculares, cefaleia ou outros sintomas. A febre maculosa é uma doença de notificação compulsória, então todo caso na suspeita clínica deverá ser reportado às autoridades sanitárias para que medidas sejam tomadas e o melhor mapeamento da doença seja estabelecido na ocasião da confirmação do diagnóstico. Outras metodologias laboratoriais, como a técnica molecular, conhecida por RT-PCR, não têm aplicabilidade na fase aguda da doença, devido à baixa carga bacteriana presente no sangue dos pacientes na fase inicial. Então, esse exame fica reservado para pacientes com formas evoluídas, graves, com internação hospitalar e para confirmação de óbitos em casos suspeitos. Não há vacina para a febre maculosa, mas há tratamento que deve ser instituído de forma precoce na suspeita clínica da doença.